Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Os nossos irmãos que estão em casa, culto pela manhã, manhã com Deus. Deus tem palavra de vitória para você, nesta manhã de vitória, manhã de bênçãos, aleluia. Deus tem algo especial para a tua vida, nesta manhã maravilhosa. A palavra de hoje, livro de João. Oh, aleluia, sinta a presença de Deus aqui neste lugar. Aqui é a casa do Pai, aqui é a casa de Deus, aleluia. Você tem liberdade de adorar, de glorificar e de bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. João capítulo 18, versículo 10. João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha o quê? A espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, fazendo o quê? Cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro o quê? Qual foi a repreensão? Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Amém, queridos? Nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi um dos discípulos do Senhor Jesus. Foi aquele que, quando estava pescando, porque a profissão de pescador era passado de pai para filho, de avô para neto, era do que eles viviam, da pesca, a profissão era pesca. Mas Jesus está passando à beira do mar, aleluia, sem conhecer Jesus, sem saber da história. Jesus fala: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus lança o convite, e diz a Bíblia que Pedro não pensa duas vezes. Os discípulos, aqueles que estavam ali, não pensam duas vezes para atender o chamado de Jesus. Quantas vezes ficamos oscilando, pensando, quando Jesus nos chama e coloca algo nas nossas mãos para nós fazermos? Será que eu vou? Será que eu não vou? Obedeço? Não obedeço? Jesus fala: larga a rede, larga a sua profissão de pescador e venha ser pescador de homens. Pedro imediatamente larga a rede, o seu ofício, e começa agora a ser discipulado por Jesus. Aonde Jesus vai, Pedro está atrás. Os milagres que Jesus faz, Pedro está com Jesus, aleluia. Pedro passa agora a participar de uma escola de formação de discípulos, porque Jesus em todo momento ele fala: olha, vai chegar o momento em que eu serei tirado de vocês, eu voltarei ao Pai, e vocês vão ter que continuar a obra na terra, o plano de redenção. Jesus veio a este mundo para reatar a aliança que foi quebrada entre Deus e o ser humano, quebrada pelo pecado. Deus não fez o homem para pecar, mas o pecado da desobediência entrou e quebrou. Tanto é que o homem agora teria que trabalhar e seria alimentado através do suor do seu rosto. A mulher agora passaria a ter dores no parto, e por aí vai. E diz a Bíblia que capítulo 16, versículo 32, Jesus chama os discípulos para uma conversa. O tempo de Jesus, o ministério de Jesus de 3 anos e meio estava se findando, e Jesus fala: eu preciso dar a vocês as últimas instruções, eu preciso prepará-los, porque eu voltarei aos céus. E versículo 32, ele avisa que a sua hora está chegando. Ele diz: eis que já é chegada a minha hora, e ela já se aproxima. E aproxima o tempo em que vós sereis dispersos,
e cada um voltará para sua casa e me deixará só. Olha, amados, mas eu sei que não estou só, porque o Pai está comigo. Aleluia. Ele está dizendo: está chegando o momento que vocês vão me abandonar. Quantas vezes até os amigos mais próximos, até os amigos mais chegados, nos abandonam nos piores momentos da nossa vida. Jesus está dizendo: esse momento, são 3 anos e meio em que eu estou junto com vocês, caminhando dia após dia, dormindo junto, acordando junto, passando momentos difíceis juntos, momentos de alegria juntos, momentos de multiplicação, momentos de dificuldades, mas nós estamos juntos. Mas eu vou ser tirado de vocês, eu vou ser abandonado, vocês me deixarão, e fisicamente eu estarei só, mas tem um Pai que vai estar me assistindo. Aleluia. Eu quero já dizer para você que se sente só nesta manhã, para você que foi abandonado, para você que foi deixado, achava que alguém iria começar a jornada com você, iria terminar a jornada com você, porque ciclos se fecham na nossa vida, mas aleluia, a presença de Deus vai sempre estar com você. Aleluia. Receba nesta manhã um abraço do Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, dizendo: eu não vou te abandonar. Pode A, B e C te abandonar, mas eu não vou deixar você sozinho. Aleluia. Ele dizia: o Pai vai estar comigo, eu sei o que eu vou passar, vai ser morte de cruz, eu vou ter que deixar a minha última gota de sangue, mas vai ter um que vai estar comigo em todos os momentos da minha trajetória. Esse não vai te deixar, esse não vai te abandonar. Aleluia. E ele está dizendo: e eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já alertou os seus discípulos há mais de 2000 anos atrás, amados. Aflições é aquilo que traz tristeza ao nosso coração, aquilo que aflige. Aflição é aquilo que nos perturba, aquilo que tira o nosso sono. Momentos que não queríamos passar, momentos que não queríamos estar vivendo. Mas Ele já nos falou: você vai ter aflição. Não existe um evangelho de rosas, vai ter os espinhos. Vai ter os momentos difíceis que você vai precisar passar para você crescer, para você amadurecer. Vai ter os tombos da tua vida que você vai levar. Vai ter situações que você vai precisar viver, ninguém vai poder passar por você. Aquele momento Jesus teria que passar, para que hoje nós pudéssemos celebrar a morte dele e a ressurreição, para que hoje eu e você tivéssemos acesso aos céus, amados. Eu estou dizendo, entre outras palavras, que vai ter momento que você vai precisar passar para que a sua geração seja abençoada. Tem momento que você vai ter que passar para que a sua família seja alcançada. Lá e a subcandarabaxai. Existem momentos que Deus está dizendo: não vou poder te poupar, mas a minha presença vai estar com você. Não vou te poupar da aflição, porque vai ser para teu crescimento, vai ser para amadurecimento. Mas eu vou estar contigo a todos os momentos. Ele pede para os discípulos terem ânimo. Como é bom você andar animado. Mas quem consegue andar animado no meio de aflições, no meio de traições, no meio de falta de dinheiro? Mas ele está dizendo: permanece com um bom ânimo. Você tem que todo dia acordar e dizer: hoje vai ser um novo dia para a minha história. Você tem que todo dia acordar: hoje é uma nova chance, uma nova oportunidade. Hoje vai ter milagre para ser liberado na minha vida. Aleluia. É a fé que nos motiva todo dia a estar na igreja. É a esperança daquele paralítico no tanque Betesda. Quantos anos aquele homem ali? 38 anos. Mas todos os dias ele dizia: hoje o meu milagre chega. Aí chegava no final do dia, não chegou. E no outro dia ele estava lá de novo: hoje ele chega. E não chegava mais um dia, chegou. Aleluia. É a nossa história aqui. Ontem não teve milagre, mas hoje pode chegar milagre na tua casa. Ontem não teve milagre, mas hoje pode vir a salvação para a tua família. É essa fé que nos motiva, amados. É crermos, é termos esperança de que as coisas vão acontecer.
A roda gira. Nós estamos aguardando o momento da agitação das águas. O paralítico estava ali, ele tinha que estar de olho no tanque Betesda. Sabe onde muitos perdem as suas vitórias? Quando tira o olho do alvo, quando tira o olho do foco. Quantos não estavam ali todo dia, milhares de pessoas olhando para um único lugar, mas muitos já iam ali para bater papo, muitos iam ali para ficar contando historinha, para ficar fofocando. Virou um momento de encontro, de amigos, mas aquele homem estava de olho na água. Ô fulano, você viu o que aconteceu lá? Não, estou focado na água. A qualquer hora o anjo desce. Ele não falou a hora. Qualquer hora o anjo desce, e a hora que ele virar, que ele agitar a água, eu posso descer e ser curado da minha enfermidade. É Deus dizendo: não tira o foco da tua vitória. Vai aparecer pessoa dizendo para você: para de ir para a igreja, para de jejuar, para de orar, não vai ter salvação, milagre não vai vir. Você fala: não vou parar, não vou tirar o meu foco. A qualquer hora a água vai ser agitada e o milagre vai acontecer. Aleluias! O desânimo bate, mas mesmo que arrastando, você tem que continuar. Se não dá para ir de pé, você vai ajoelhado, mas você vai. Não dá para ir sorrindo, vai chorando, mas você vai. Fala: Satanás, do meu alvo eu não vou desistir. Tudo que o inimigo quer que você olhe que A e B está sendo abençoado, que fulano, tudo para fazer você esmorecer na fé, desanimar na fé, que está tão longe para você chegar no teu milagre. Mas aquele paralítico nos passa um exemplo. 38 anos. Te pergunto, faz quanto tempo que você está orando pelo teu milagre? Ele levou uma vida toda, e quando ele menos espera, não é nem pelo agitar das águas que Jesus viu que ele era o único que estava focado. No meio de uma multidão, o único que estava perseverante no milagre. Jesus chega, ninguém reconhece Jesus porque estavam batendo papo, que não estavam ali atentos. E quantas vezes Jesus chega, passa no meio da igreja para nos dar um milagre, e a gente está focado no cheque que vai cair na segunda-feira, no esposo que não está vindo para a igreja, no filho que está no mundo das drogas, passou a noite na bocada. Deus está dizendo para você: mantenha o foco que eu estou chegando. Aleluia! Jesus chega, libera o milagre, o homem levanta, coloca a cama nas costas. Coloca a cama nas costas, sai no meio de todos com a cama nas costas, e ninguém vê. Como é que Jesus chega num lugar e ninguém vê, dona Sônia? Como é que Jesus chega num lugar, o homem coloca a cama nas costas, passa a andar agora com as próprias pernas, e ninguém nota nada, porque todo mundo estava desapercebido? Será que na igreja que nós vivemos hoje, desse presente século, o povo está desapercebido, amados? O povo está focado em luxo, o povo está focado em fama, o povo está focado em dinheiro, o povo está focado em glamour, o povo está focado em status. Eu tenho que mostrar status através do carro que eu tenho. Eu tenho que mostrar status através da roupa de marca que eu uso. Eu tenho que mostrar status através do boné, que é da marca tal, da bolsa. As pessoas estão focadas e estão desapercebidas. E Jesus está passando, aí entra ano e sai ano, ela está dentro da igreja, mas não vi milagre nenhum. Mas por que o irmão da esquerda viu o milagre? Por que o irmão da direita recebeu o milagre? Porque está vindo para a igreja e não está 100%. Está vindo para a igreja, mas o pensamento está dividido. Está vindo para a igreja, mas está em cima do muro, está indeciso se quer Deus ou se quer o mundo. Hoje é uma noite, amados, de reflexão. Diz a Bíblia então que tem que ter bom ânimo. Eu tenho que me manter animado. Mas eu não vou poder chorar mais, pastora. Vai, e muito. Porque vitória a gente só alcança chorando, amados. Mas é chorar para quem realmente pode resolver. Não é chorar no Facebook, não é chorar pelo WhatsApp, colocar no status: hoje não estou bem. As pessoas não têm que saber que você não está bem. Quem tem que saber? Você não tem que estar desabafando em redes sociais. Isso só vai levantar as pessoas dizendo: está vendo? Está indo para a igreja, o milagre não acontece, estou melhor que ela. Aí você olha fulano postando lá churrasco, fulano postando todo final de semana praia, e você dizendo: e eu estou aqui chorando, dizendo que não estou bem. Aí o inimigo começa a zombar da sua fé. Aí você esmorece, fala: quer saber de uma coisa? Fulano está melhor que eu, mas e aí a salvação dele, como é que está?
Ele pode estar tendo prazeres momentâneos, mas e a salvação, para onde é que ele vai? Querido, não fique desapercebido, mantenha o bom ânimo. Uma hora a vitória vai chegar. Então Jesus chama os discípulos, tem uma conversa. Capítulo 17, Jesus ora pelos discípulos. Ora pelos discípulos e fala: olha, eu serei levado à morte de cruz. Aí Pedro levanta, o Pedrão, que nós estamos pregando sobre ele. Jesus, se preciso for, eu vou à cruz contigo. Cuidado com aquilo que você fala. Tem muitos prometendo muita coisa para Deus e na hora de cumprir não estão cumprindo. A hora que o Senhor me levantar dessa cama, eu não falto um culto. Procura a pessoa na igreja, não está. A hora que o Senhor me der a porta de emprego, eu sou o primeiro a entregar o meu dízimo, a devolver aquilo que é teu. Nunca dizimou na igreja. A hora que o Senhor fizer um milagre e salvar meu esposo, nunca cumpriu aquilo que disse. Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, quantas vezes você vai me negar? Não foi nenhuma, foi 3. E às vezes nós negamos Jesus através das nossas atitudes, das nossas palavras. Negamos Jesus quando se assentamos na roda dos escarnecedores para falar mal, quando fofocamos. Nós negamos Jesus de tantas formas, amados. E Jesus, mesmo sendo conhecedor, falou: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Aí Pedro abaixa a cabeça. Agora Jesus chama para irem ao último lugar. Chama Pedro, Tiago e João. Todos nós temos aquele grupinho, né? Grupinho não, aquelas pessoas que sempre estão do nosso lado, que a gente pode contar. Todos nós temos o Pedro, o Tiago e o João. Aquela pessoa que você pode compartilhar, que você pode pedir uma oração, que não vai sair. Aquela pessoa de confiança, sabe? Jesus tinha quantos discípulos? 12, mas apenas 3. Ele chama para ir para o monte orar. Getsemane quer dizer lagar, lugar de espremer azeitona, prensa. Olha que lugar que Jesus foi, queridos. Tá certo ali? Olha que lugar que Jesus foi. Eu estou dizendo para você que cada um de nós um dia vai passar pelo Getsemane da nossa vida. Lugares em que seremos prensados para ser extraído o melhor de nós. Não tem como fugir. Se somos discípulos de Jesus, nós vamos passar pelas mesmas coisas que Jesus passou. Ele chama os discípulos e vai até o Getsemane, lugar que era prensa. As pedras prensavam os caroços de azeitona até se extrair o melhor do azeite. E Jesus está lá e fala para os discípulos: fiquem aqui vigiando a noite comigo, porque está chegando a hora. O coração de Jesus já estava aflito, porque ele sabia o processo que ele iria passar. A Bíblia diz que a agonia de Jesus era tamanha que o suor dele se transforma em quê? Em gotas de sangue. Tamanha aflição. Os vasos sanguíneos se rompem. Tamanha aflição do que ele iria passar por mim e por você. A Bíblia diz que ele ora e volta aos discípulos e encontra os discípulos dormindo. Quantas vezes Jesus está contando conosco e nós estamos dormindo? Jesus estava passando os últimos minutos dele antes de ser preso. Estava querendo o grupo, os melhores amigos. Procurou os melhores amigos para dizer os últimos minutos da minha liberdade eu quero passar com vocês. Mas quando ele foi dormindo, aí ele acorda os discípulos e fala: vocês não podem vigiar um pouquinho comigo?
está chegando já aquele que vai me trair, aquele que vai me beijar, aquele que vai me entregar, eu serei levado à morte de cruz. Ele volta para orar de novo e conversar com o Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia que não prevaleça a minha vontade, mas que faça porque ele via que se ele fracassasse naquele momento, todos nós estaríamos perdidos. Mas ele não foi enviado para fracassar. Você não foi enviado para fracassar. Complete a tua missão na terra, aleluia. Passe pelo teu Getsemane, mas passa mesmo sendo prensado, sendo humilhado, mas o Pai está com você. Quando ele volta pela segunda vez, os discípulos de novo estão dormindo. Quem sabe Jesus querendo compartilhar algo, Jesus querendo compartilhar experiências, e eles, os discípulos, cederam ao sono. Cederam ao sono espiritual, ao sono físico. E Jesus lá suando gotas de sangue, sendo afligido. E quando ele vai pela terceira vez orar, que ele volta, os discípulos de novo estão dormindo. A aflição de Jesus era tamanha, que diz a Bíblia que um anjo veio dos céus e o confortava. Aleluia. Você não entendeu não? Às vezes apoio de quem você está procurando na terra você não está tendo, mas ele vai enviar um anjo para te confortar e te ajudar. O anjo desceu lá dos céus e confortava, abraçava Jesus e dizia: vai, porque tem uma humanidade esperando pela salvação, aleluia. Conte nesta manhã com um abraço do anjo que está dizendo: você não está só. Quem sabe fisicamente te abandonaram, mas receba o acolhimento do céu sobre a tua vida, aleluia. E Jesus se sentia confortado. E pela terceira vez que ele vai, os discípulos dormindo, ele acorda e fala: levanta, porque está chegando aí aquele que me trai. Quando Jesus levanta os discípulos, eles acordam. Está vindo quem ali na frente? Judas. Judas chega, cumprimenta Jesus, porque ele sabia onde é que Jesus orava. Satanás sabe o teu cantinho de oração, viu? E sempre que você levantar da oração, ele vai vir para te afrontar. Que aquilo que você plantou em oração, quando você levanta, você vai colher. E ele levanta para que realmente você não colha aquilo que você plantou. Judas vem, beija. A corte vem ao encontro, os oficiais, os principais sacerdotes, os fariseus. Vem numa comitiva com tochas, porque já era noite. Vem numa comitiva com tochas e procurando por Jesus. Ele te antecipa. Não precisa de tudo isso. Eu vou cumprir o meu plano na terra, e o meu plano é ser entregue pela humanidade. Quando os oficiais vêm para prender Jesus, depois que Judas beija, que eles vêm para prender Jesus, diz que Pedro, quem era? Estava com a espada na sua bainha. Na hora, Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco, que era um oficial do sumo sacerdote. E quando corta a orelha cai ao chão. Quando cai ao chão, Jesus chama a atenção de Pedro. Aquele Pedro que andava com Jesus 3 anos e meio, amados, que estava com Jesus a todo momento, dormia e acordava ao lado do mestre, sendo ensinado pelo mestre. Quantos discursos, quantas parábolas Pedro não ouviu?
Quantas mensagens Pedro não ouviu da própria boca de Jesus? Quantos ensinamentos? Mas Pedro não estava convertido. Estava andando ao lado de Jesus, mas não tinha mudança. Pedro não crucificou a velha natureza. Se demonstrou um Pedro que agia com a própria mão, um Pedro explosivo, um Pedro com temperamento forte. Andando ao lado de Jesus, nós temos que ter mudança de vida, amados. Andando ao lado de Jesus, a espada tem que ficar para trás, evangelista Beth. Andando ao lado de Jesus tem que ter mudança de vida. O velho homem não pode imperar na tua vida, não pode ditar as regras. A velha natureza não pode falar mais alto. Mas quantas vezes estamos dentro da igreja, seguindo Jesus, mas não temos uma verdadeira conversão, não temos uma verdadeira vida no altar. As nossas atitudes continuam as mesmas, não se vê mudança, não tem mudança no jeito de falar, porque fala igual aos demais, é pura gíria, é palavrões, a atitude é igual do outro, compra e não paga, é igualzinha do ímpio. Se assenta na roda para falar mentira, para escarnecer. As atitudes são iguais. Deus está dizendo para nós, temos que caminhar com Ele, mas temos que mudar de vida. Deus nos chamou para mudança de vida. Ô Pedro, por que é que você está colocando a mão na bainha e desembaiando a espada? O que é que foi que você fez, Pedro? Porque às vezes a nossa natureza humana quer agir, né, amados? Ele achando que estava defendendo o Senhor Jesus. Não, meu mestre ninguém leva. Achamos que estamos defendendo o evangelho e batemos boca e vamos para cima. Está se manifestando a velha natureza. E o apóstolo Paulo diz que a velha natureza foi crucificada. Ser crucificada é você colocar ela no madeiro e dizer: não vai descer daí jamais. Pedro, o que você fez, Pedro? Como quem dizendo, está dentro da igreja e não é convertido ainda, está fazendo as mesmas coisas que fazia 3 anos e meio atrás, Pedro. Cadê a conversão? Cadê os nossos ensinamentos? Cadê as nossas conversas, Pedro? Será que entrou aqui e saiu aqui, Pedro? Olha Deus chamando a nossa atenção aqui nesta manhã, que não devemos ser ouvintes da palavra, mas praticantes, amados. Não é vir na igreja ouvir aqui e não praticar lá em casa. Nós temos que mostrar mudanças. Se já estava determinado que Jesus passaria pela morte de cruz, Pedro não poderia impedir o tal ato, mas ele usa a força, ele usa a espada. Se ele já estava munido de uma espada, é porque ele estava pronto a qualquer hora a tirar a espada e agir. Deus está dizendo: deixa a espada para trás, a espada faz parte do teu passado. Essa atitude sua faz parte do teu passado. Não, mas pisou no meu pé, pastora, isso faz parte do teu. Pedro, 3 anos e meio caminhando comigo e jogou tudo por água abaixo. Como é que você vai me representar, Pedro? Como é que você vai ser representante meu na terra com esse temperamento forte, que não leva desaforo para casa, que quer agir e fazer as coisas com a força do seu braço? O cristão, querido, ele espera o tempo de Deus. Pastora, mas estou sendo humilhada, querido, mas se Deus está no negócio, fecha a boca. Fecha a boca e aguenta o processo, que vai ter vitória para você. Deus vai te dar estratégia, Deus vai, querido. Pedro, como é que você vai ser representante dos céus? Agora eu pergunto para você: que representante nós temos sido dos céus na terra? Quando as pessoas olham para nós, vê Cristo na nossa vida. Quando as pessoas olham para nós, vê Jesus em nós. Quando nós formos agir, nós temos que parar e pensar: como Cristo agiria?
Bateram numa face, ele disse que é para virar a outra e deixar bater. Ah, não, mas eu não tenho sangue de barata, não. Então você não está preparado para morar nos céus. Você não está preparado para viver uma vida de mudanças. Porque ele está dizendo isso, que quando alguém fizer algum mal para você continuar amando a pessoa. Quando alguém fizer alguma coisa para você continuar ainda investindo naquela pessoa. Imagina se ele fosse olhar para todos que hoje fazem coisas erradas, entristece o Espírito Santo e dissesse: já não usamos mais, vou destituir, não quero mais. O Espírito Santo continua batendo na porta do coração. Mesmo nós errando, mas ele continua acreditando em nós, que um dia a gente vai se converter verdadeiramente, não vai ser na atual situação como estava Pedro. Jesus é levado. A Bíblia diz que Jesus, antes de ir, ele pega a orelha, coloca de volta a orelha, restitui a orelha de Malco. Jesus vai lá e conserta aquilo que Pedro fez de errado. Jesus vai lá e restabelece, mostra na frente de todos que realmente ele era o Deus Todo-Poderoso, que realmente ele era aquele que foi enviado. Quando ele é levado, Pedro, os discípulos ficam, e Pedro vai seguindo Jesus de longe. Que interessante, né? Sabendo do que fez, agora Pedro começa a seguir Jesus é o que o inimigo faz. Quando a pessoa erra, ele coloca na mente da pessoa que não tem mais jeito, ela começa a seguir Jesus de longe, até que ela se afasta de vez, que ele coloca na mente que não tem mais jeito. Você traiu Jesus, você negou Jesus, você fez o que era errado, você caiu no pecado, desobedeceu a palavra. Para você não tem mais jeito, ela começa a vir um culto sim, um culto não, daqui a pouco vem uma vez por mês, daqui a pouco ela se distancia. Pessoas que estão seguindo Jesus mas ele te chama nessa manhã para dizer: vem, eu quero ver você me seguindo de perto. Eu quero sentir o calor do teu corpo, aleluia. Nem tudo está perdido para você que errou, para você que negou, para você que traiu Jesus. Ele está dizendo: eu estou indo à morte de cruz, mas eu continuo confiando que você vai ser um representante meu aqui na terra, aleluia. Ele continua acreditando que o plano ainda permanece vivo em você. Jesus vai. E quando Jesus está sendo interrogado no sinédrio, passa uma pessoa e fala: Pedro sentado, cabisbaixo, lembrando uma reflexão daquilo que ele fez. Você não estava junto com Jesus? Você não era discípulo de Jesus? Pedro, como já estava seguindo Jesus de longe, ele fala: eu? Não, está enganado. Não. Aí vem um segundo: mas você não, parece que eu já te vi junto com Jesus. As tuas vestes é igual a veste dos discípulos de Jesus. O teu jeito é de discípulo de Jesus. O mundo nos conhece, amados. Não adianta você querer fugir do teu chamado. Não adianta você querer colocar uma máscara. O mundo conhece que você é seguidor de Cristo. Aonde você estiver, você vai ser reconhecido. Pode estar errando, pode estar pecando. Pedro: não, eu não. A segunda vez ele nega. Aí vem um outro falando: mas eu te vi com ele. Parece que lá atrás você estava ali com ele agora, poucos minutos atrás. Não, eu não vi, não conheço. Não sou eu. Quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. Jesus nos alerta primeiro do que vai acontecer na nossa vida, sim ou não, amados? E ele nos dá chance de você escapar pela sua própria. Tem pessoas que Deus já avisou uma, que Deus já avisou duas, que Deus já avisou três, e o galo vai cantar. Deus está dizendo: eu já te avisei para você sair daí. Eu já te avisei para você parar de fazer isso. Vai dar ruim. Que o diabo só tem caminhos de morte. E Deus está dizendo exatamente com você que nos assiste, você que está aqui na nave da igreja:
Ele já te avisou. Então se prepare que o galo vai cantar. Ele poderia, na primeira vez que ele negou, falar: opa, eu falei lá atrás e Jesus falou que eu ia negar 3 vezes, então eu vou agora me precaver para eu não negar Jesus. Jesus está dizendo para você: para hoje. Não deixa chegar até a 3ª vez. Para hoje. Para com o erro, com o pecado, com o adultério, com a vida dupla. Para hoje. Mas Pedro foi até a 3ª. E o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro lembrou: Jesus me alertou que eu o negaria 3 vezes. O galo cantou como um alerta. Então imagina Pedro chorando a mar. Quando Pedro nega Jesus lá do Sinédrio, ó. O olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro. Jesus olhou para Pedro e falou: eu não falei para você que você me negaria 3 vezes? E você falou que preciso fosse a morte de cruz? Cadê? Cadê aquilo que você falou lá atrás? Cadê aquilo que você disse que ia fazer? Pedro chora amargamente, amados. Como tem pessoas nesta manhã chorando amargamente por algo que fez, achando que não tem retorno, que o chamado está perdido, achando que o dom foi tirado. Deus está dizendo: eu ainda conto com você. Volte, você ainda é discípulo. Jesus vai à morte de cruz, é crucificado, mas quando ele ressuscita ao 3º dia, ele manda um aviso. Avisa aos discípulos para eles irem para Galileia, que eu quero vê-los. E fala para Pedro, o único discípulo que ele menciona, fala o nome. Ele fala: avisa Pedro que eu estou esperando ele na Galileia. É ele dizendo: mesmo que você tenha errado, negado, mas estou te dando uma chance. Fala para Pedro que eu estou aguardando ele lá na Galileia. Aleluia. Ele está te aguardando nesta manhã para você retomar a tua posição. Ele está te aguardando nesta manhã para você voltar ao teu chamado, para você voltar a ocupar o cargo que você tinha na igreja, para você voltar a fazer aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Avisa Pedro que eu não desisti dele. Avisa Pedro que ele ainda é meu discípulo. Ele está dizendo para você: eu ainda te amo, eu ainda estou com os braços abertos te esperando. Ô Pedro, pode voltar ao seu chamado. Aleluia. Quando ele vê Pedro, e ali ele se manifesta, e um pouquinho mais para frente, para nós concluirmos a mensagem, ele olha para Pedro e fala: Pedro, vem cá, vamos conversar. Você me ama, Pedro? Pedro responde: o quê? Eu te amo, Senhor. Pedrão, mas você me ama mesmo? E ele responde: sim, eu te amo, Senhor. E agora, pela 3ª vez, o Pedro agora ficou no passado. Aquele Pedro que agia por impulso, aquele Pedro que falava o que vinha na boca, na cabeça para falar, aquele Pedro explosivo. Olha aqui para mim, igreja. Aquele Pedro que estava pronto a desembainhar a espada e cortar a orelha de qualquer um que se metesse na frente dele. Aquele Pedro do temperamento forte ficou lá atrás. Tem lutas que nos levam para tomarmos algumas mudanças na nossa vida. Tem lutas que faz da gente assim, ó, nos espreme, nos leva para a casa do oleiro. Eu estou dizendo para pessoas que a luta que você passou, está passando, está te forjando para você realmente deixar a velha vida e ser uma nova criatura. 3ª vez, Jesus agora pergunta: Pedro, você realmente me ama, Pedro? Cadê aquele Pedro lá de trás? Não tem mais, Senhor. Agora é um Pedro regenerado. Agora é um Pedro que precisou perder o Senhor Jesus, negar,
passar pelo momento de choro intenso, choro amargo. Precisou ser moldado pela vida. Aquele Pedro lá de trás de temperamento forte não tem mais não. Aquele Pedro que agia com impulso não tem mais. Eu te amo, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor conhece, sabe do meu amor por ti, aleluia. Agora é um Pedro transformado. Agora é um Pedro mudado. Um Pedro que não pelas palavras, que foi mudado pelas palavras, mas um Pedro que foi moído pela própria circunstância. Precisou ele passar por aquele momento para que ele refletisse realmente que ele precisava de mudança de vida. Qual a situação que Deus está permitindo você passar, onde você vai reconhecer nesta noite que você precisa de uma mudança de vida? É o momento da enfermidade? É o momento de algum problema familiar? É o momento de ruínas na tua vida, em qualquer área da tua vida? Deus está dizendo: eu estou usando a situação para te mostrar que você precisa de mudança. Se você continuar o mesmo Pedro seguindo de longe, o mesmo Pedro do lado do Senhor Jesus, mas que não tem mudança de vida, você não vai chegar nos céus. Você precisa mudar de vida. O Senhor sabe que eu te amo. Ele negou 3 vezes, e o Senhor fez questão de perguntar 3, para realmente dizer: agora sim, Pedro, você me confessou 3 vezes também. Agora você vai e apacenta as minhas ovelhas. Já saiu dali com um cajado, não era espada não. Agora Jesus deu a ele um cajado de pastor. Agora você não é discípulo, agora você é pastor de ovelhas. O Pedrão, pescador de peixe, ficou lá atrás. Agora ele é pescador de almas. Agora você é diferente, vai cuidar das minhas ovelhas, porque eu vou para os céus. Vou ficar aqui na terra só 40 dias nas aparições, mas depois eu serei levado aos céus. E vocês, como igreja primitiva, vai ter que levar a minha palavra. Vocês vão ficar em Jerusalém, eu vou, e o Espírito Santo de Deus vai vir para a terra. Então vocês vão ter que ficar lá. Determinação. Vocês ficando lá, o meu Espírito vai vir e vai encher todos. Foram 500. Quantos permaneceram? 120. Porque é difícil perseverar, não é, amados? Não falou que hora que o Espírito Santo ia vir. Mas 500, 120 persevera, 380 vai embora. Os 120, é o que eu estou dizendo para você. A vitória não é para todos. Ele chamou que os 500 fiquem lá dentro, que o Espírito Santo vai vir. Mas muitos desistiram. Que você não seja um daqueles que desiste, mas que você persevere. 120 recebeu a presença do Espírito Santo, começaram a falar línguas diferenciadas. Aí estava tendo uma festa, estão tudo embriagado, estão tudo bêbado. Pedrão se levanta no meio e fala: bêbado não, bêbado não. Aqui nós estamos cheios do Espírito Santo. Agora o Pedro que lá atrás fez o que fez, agora ele se levanta e começa a pregar a palavra. Olha que mudança, amados. Ele começa a pregar a palavra. 5.000 almas se rendem. Outra pregação, 3.000 almas se rendem. Olha aí, aleluia, que pregação, que pastor. Eu estou dizendo que tem almas esperando por você. Mas lá atrás Pedro teve que passar, teve que ser moído, para que o chamado de Deus acontecesse na sua vida. Jesus está dizendo: eu acredito em você. Pode se colocar de pé. Eu acredito em você, porque hoje tem mudança de vida. Tem almas esperando por você. Pega o teu chamado, pega aquilo que Deus colocou nas tuas mãos e começa a dizer: Deus, eu quero mudar nessa noite, mudar de vida. Eu não quero ser igual Pedro, de temperamento forte, caminhando do teu lado, mas não ter mudança de vida. Vai fazendo a tua oração agora. Vai fazendo a tua oração de renúncia. Renuncia ao velho homem, à velha natureza, e fala: eu quero assumir o meu chamado. Não importa se eu neguei o Senhor Jesus, se eu o traí através das minhas atitudes. A partir de agora eu quero ser discípulo fiel.
fiel. Eu quero atender o chamado. Ele conta comigo para ser representante na terra. Jesus falou: Pedro, eu conto com vocês para me representarem na terra. Eu conto com vocês para que o evangelho seja propagado. Ei, se levante nesta manhã, porque Deus está te chamando. Ele não desistiu de você. Vai lá e chama os discípulos e fala para Pedro que eu também quero ver. Aleluia! Eita glória! Do outro lado, o inimigo dizendo: Pedro, para você está tudo acabado. Pedro, para você está tudo perdido. Você já foi sentenciado, negou Jesus por 3 vezes. Aí Jesus do outro lado avisa Pedro que eu ainda acredito nele. Olha ele dizendo para você: eu ainda acredito em você. Vai voltar a cantar, vai voltar a pregar, vai voltar a lançar a rede, e vai voltar a fazer culto nas casas, vai voltar no evangelismo, vai voltar com Dora, olha ele dizendo para você, para quem está dizendo eu quero mudança de vida, ele está devolvendo o dom, ele está devolvendo aquilo que foi perdido, aquilo que estava enterrado, os talentos enterrados. Bora, vamos desenterrar esses talentos, Pai. Que o Senhor venha agir nesta manhã, que o Senhor venha olhar para cada um, Pai, e dizer: eu não quero seguir só por seguir, eu quero mudança de vida. Oh meu Deus, muda, Senhor, as nossas atitudes, muda a nossa vida, o nosso pensamento, e nos faça enxergar que o teu sacrifício não foi em vão. O Senhor conta conosco nesta terra para pregar a tua palavra. E quando Jesus tem um encontro com o discípulo dizendo: olha, ide por todo o mundo, anunciai o evangelho e batize-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pai, nós queremos fazer o teu ide. O tempo está se findando, a porta está se fechando, e nós não podemos ficar desapercebidos, seguindo de longe, não tendo compromisso. Mas que esta manhã seja uma manhã de mudança, uma manhã de responsabilidade, de dizermos: Senhor, eu quero estar na tua presença e fazer a tua vontade. Eu declaro, Pai, levanta os Pedros aqui nessa noite, levanta os seus chamados, os seus escolhidos, em nome de Jesus. E você diz? Pode se assentar, batendo palmas para o Senhor Jesus. Glorifica Ele, aleluia. Pode se assentar. Glorifica, glorifica. Amém, amados? Ele continua acreditando em você. Bora, Pedrão, não está tudo perdido não. Eu conto com você para uma grande obra na terra. Amém, queridos? Vamos pegar o chamado de Deus e vamos ter mudança. Não só caminhar do lado, mas deixarmos ser mudados e moldados por Ele, em nome de Jesus.